18h09. Grande abraço pra você ligado no Timaço da Vale FM. Alô, galera, no nosso canal do YouTube também. Estamos aqui chegando nesta sexta-feira, hoje 3 de outubro, não, 3 de novembro, isto mesmo, 3/11 de 2023. Está no ar o Vale Esportes com o Timaço da Vale. Lembrando o nosso canal do YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale Esportes é futebol de primeira. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais R$5.000. É um Renault Kwid zerinho mais 5.000. Um Kwid mais 5.000 é demais. E mais R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio. 5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais R$5.000 no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas R$5. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo Timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento: Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM. Sextou, meu amigo, aqui na 99,9. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos chegando aqui ao nosso lado. Ele, super vitaminado, potencializado, multiplicado, é o grande João Alves Feitosa Filho, o JF. Boa noite, João Filho. Eu gostei do detalhe aí do multiplicado, viu? É, rapaz. Um abraço pra você, Marco Valério. Excelente noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, hein, para fechar a semana, último programa da semana, com muitas informações do nosso futebol. Final de semana que promete, Marco, pois amanhã, em especial, destaque para a grande decisão da Libertadores da América, que a Vale FM vai transmitir o jogo do Fluminense contra o Boca Juniors. É verdade, o Delton Sá está lá no Rio de Janeiro. A gente vai até tentar um contato com o Delton. Acredito que o voo dele, João Filho, já deve ter pousado na capital carioca. É claro que quando você pousa tem aquela coisa toda pra você pegar bagagem, chegar no hotel, mas vamos tentar um contato com o Delton Sá para que ele possa trazer todo esse clima, aliás, um clima festivo, de expectativa, mas também de confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca. Eu vou te contar, viu, João Filho? Não quero generalizar não, mas esses argentinos, eles são uma dose, viu, João Filho? Pra não dizer uma coisa, pra não dizer outra coisa, vou dizer que eles são uma dose dura de aguentar. Mas, pelo amor de Deus, povinho pra gostar de confusão, né, João Filho? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou evitar, Marco Valério. Enfim, já tivemos aí confusões lá no Rio de Janeiro, pancadaria entre torcedores de Fluminense e torcedores do Boca. Tomara que ao final disso tudo a gente possa celebrar a magia do futebol e que tudo se resolva dentro de campo. Quem assim fizer por merecer, conquiste o título, ou Fluminense ou Boca Juniors. Eu particularmente gostaria muito que a Libertadores permanecesse em solo brasileiro, já que nos últimos anos temos aí a hegemonia do futebol brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ganhou 2 edições, 2019 agora, e ganhou o ano passado. O Palmeiras ganhou 20 e 21, e tomara que esse ano o Fluminense consiga deixar aqui no futebol brasileiro e que pela primeira vez da sua história consiga o título de campeão. A hegemonia do futebol brasileiro é tão grande na América do Sul e principalmente na Libertadores, que se você pegar de 2017 pra cá, somente em 2018 um clube brasileiro não foi campeão. Que a final de 18 foi River e Boca, que foi aquela final lá na Espanha. A Conmebol levou lá pro estádio do Real Madrid, né? E o River foi campeão. 17 foi campeão 17? 17 foi o Grêmio, JF. Ah, foi o Grêmio. 17 foi o Grêmio, em cima de um time argentino que foi o Lanús. 18 foi o River, 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo e 23 tomara que seja o Fluminense, porque torcedor que tem esse comportamento que a torcida do Boca está tendo no Rio não merece comemorar título não, sinceramente. É inaceitável. Eu sei que futebol é dentro de campo, é ali que se resolve, mas não dá pra torcer pra um time que tem um comportamento que a torcida argentina tem, e não é de hoje. Não é de hoje, eu não sei sinceramente como é que o cara tem coragem de torcer pra time argentino, viu? É inaceitável que um torcedor brasileiro torça por argentino. Sinceramente, não dá, mas a gente tem na Copa do Mundo a gente viu um monte, viu? Não, tem. Na Copa do Mundo foi só os montes. Um monte? Se você fizesse uma pesquisa,
a grande maioria dos brasileiros torceu pela Argentina, muito em função do Messi, que nem parece ser argentino, é bem verdade. O único defeito do maior jogador, o melhor jogador do mundo, eleito agora mais uma vez com a bola de ouro, é ser argentino, né? Infelizmente, ele teve esse grande azar de nascer argentino, porque dentro de campo dispensa comentários, e o seu comportamento também fora de campo é um comportamento de completamente diferente do que os seus compatriotas procedem. Mas olha, João Filho, já que a gente tá falando de decisão, de Libertadores, essa coisa toda, eu quero aproveitar aqui, parabenizar um grande torcedor do Fluminense, e não é difícil você encontrá-lo pelas ruas de Juazeiro com a camisa do Fluminense em qualquer época, não é só em época de decisão. Estou me referindo do nosso amigo Evaldo, do Bar do Evaldo, tradicional aqui em Juazeiro, né? Lá no centro da cidade, agora na rua Santa Luzia. O Evaldo está comemorando hoje 70 anos de idade. Que coisa boa. E claro que o presente que ele quer vai chegar amanhã. É para amanhã, comemorar o título inédito da Libertadores, tomara que dê certo. Então, um abraço aí pro nosso amigo Evaldo. Hoje tem uma programação muito festiva, muitos amigos reunidos com o Evaldo. E olha, tem uma turma da pesada lá, viu? Eu posso escalar o time? Escala aí. Jader Guga, Fran Pereira. Eita. Rosivan Leite, vice-prefeito de Caririaçu. Rapaz, o Rosivan, Dorim também vai estar lá. Só gente boa, só gente boa. Adailton e Zé Irlando, um abraço para toda essa turma aí, os amigos comemorando os 70 anos do grande Evaldo do Bar, torcedor do Flusão. Tomara que hoje faça uma festa bem bonita e amanhã tenha uma alegria maior ainda. Parabéns, Evaldo! Parabéns, Evaldo. Felicidades, querido. Tudo de bom na sua vida. E eu lembro, você falou do Rosivan Leite, que é vice-prefeito de Caririaçu. O Rosivan, Marco, ele fez o curso de radialista no ano que eu fiz o curso, no ano de 2003, aqui na cidade de Juazeiro. O Rosivan Leite, que é radialista, fez o curso juntamente comigo, uma turma muito boa no ano de 2003. Um abraço aí para o querido Rosivan Leite. É verdade, eu também o conheço há bastante tempo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai movimentar os nossos repórteres para falar do Micasa, para falar também do time do Guarani, em nome do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança e qualidade com total privacidade. O Instagram é @Motel Imperial Oficial, Rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido amigo, grande desportista André Lemos. Alô, André, aquele abraço. Deixe-me falar também da Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para alfabetos, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193. Pizzaria e Hamburgueria Oval, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, peça sua. WhatsApp 988429514. Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Aliás, vai lá no nosso canal no YouTube, aí tem o chat. Aí você participa, se identifica, aí você diz: vai torcer pelo Fluminense ou vai torcer pelo Boca Juniors? Então você vai lá, já a gente vai fazer os registros aqui no nosso Vale Esportes. Olha, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. E aí você vai financiar tudo, vai economizar bastante. Fala com o meu amigo Luciano Carvalho, o pessoal da Gênesis Solar é super competente, é muito organizado, é um pessoal de confiança, viu? Pode fazer o negócio sem medo. Eu tô falando porque eu fiz na minha casa e tô super satisfeito. Gênesis Solar, lá no estacionamento do Cariri Shopping, ou então pelo WhatsApp 981237956. Fala com Luciano Carvalho e faça um grande negócio. Você conhece J. Luiz?
Meu compadre, conheço. Tá escutando a gente agora. Torcedor do Flamengo. Será que a torcida do Flamengo vai torcer pro Fluminense, JF? J. Luiz, responda aí, por favor, se você vai torcer para que o Fluminense ganhe ou não. J. Luiz, grande comunicador, amigo pessoal, uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito respeito. Homem que fecha, né? Homem que abre e fecha tudo, rapaz. Quem manda é ele. Pronto, tá Zé certo. Luiz, um abraço pra você. Zé Luiz não, ó a intimidade. J. Luiz. Eu falo Zé Luiz porque eu tenho intimidade com ele, eu falo Zé Luiz. Dona Cis. Você anda fechando com ele por aí, né? Eu falo que Zé Luiz é lá de casa. Tá certo, tá certo. Vamos falar então da Grage Veículos, realizando você aí, ajudando você, melhor dizendo, a realizar o sonho do carro 0 km. Grage Veículos compra, vende, troca, financia seu carro seminovo multimarcas. Olha, o carro dos seus sonhos, aquele que você precisa, aquele que você tá buscando, você encontra lá na Grage Veículos. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Telefone 992088592. Dá uma conferida no Instagram, @Grage Veículos, e já confere os modelos disponíveis lá na Grage Veículos. Bom, o Zé acabou de responder, viu? Acabou de responder, vai torcer Boca Juniors, viu? Tá lá no bar do Evaldo. Que tristeza é essa, pai? Não, que era pra torcer pro Não, ele torce pra quem ele quiser. Mas ele era pra torcer pro Flusão. Ó, Bibi, mais tarde vai chegar por aqui. Eu vou perguntar a Bibi, que é vascaíno, pra quem ele vai torcer também, viu? Maravilha, então. Bom, Marco, deixa eu falar também aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, que nesta... Eita, que o negócio tá piorando, minha Nossa Senhora. Nessa semana o Cariri da Sorte tá demais, tá maravilhoso. No quarto sorteio tem pra você um Renault Kwid, mais 5 mil reais. É carro 0 km pra você, mais 5 mil. Tudo isso pra você no quarto sorteio. E tem mais, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de 500 reais cada. E o título desta semana custa somente 5 reais. De graça. Nossa Senhora, é maravilhoso o preço. E com detalhe, viu, Marco? A premiação sai aqui pra região do Cariri. Pra vocês. Então, meu pai. É verdade. Eu vou terminar esse negócio. Quem ganha é o povo daqui. Ganha, não é o povo lá já de Fortaleza, o seu Cariri não. da Sorte é daqui, é do Cariri. Peço desculpas ao pessoal, tô fazendo um tratamento aqui, tô com 2 aftas violentas na língua. E tô. O que é que você andou fazendo com a língua, JF? Porque a língua tá com afta, rapaz. Mas tá difícil demais, mas eu tô tentando. Tá bom. Eu vou lhe ajudar, viu, JF? Muito obrigado, Deus não lhe ajuda não, mas eu vou lhe ajudar. Mas você vai me ajudar. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social. Desenvolve ações como futebol, futsal, skate, basquete, com 5 núcleos de atendimento aqui na nossa cidade. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Quer conhecer o nosso projeto, participar e fortalecer ainda mais? Confira nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Bom, eu falo também pra você que tá ligado, meu pai do céu, me deixe trabalhar. Você já pensou em ser um servidor público, federal ou estadual? Você não vai perder a oportunidade de ter uma qualificação maravilhosa, pois vem aí os concursos, principais concursos pra você do BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal aqui do Ceará, Policial Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos pra você. Então prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático, a maior aprovação em concursos públicos do interior do estado do Ceará. É claro que eu tô falando do ESC Cursos, é isso mesmo, não perca tempo, faça já sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC Cursos. Mais informações, ESC Pré-Vestibular e Cursos na Avenida Padre Cícero, número 2450, com o telefone 3571-3487, WhatsApp 999822476. ESC, juntos realizamos sonhos. Conosco também no Timaço da Vale FM, Só Fumê Service. Películas para o seu carro, para o seu prédio, é verdade. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidro e envelopamentos. Fica na rua José Marrocos, 408. Quer informações? Pelo WhatsApp 988054899. Só Fumê Service com Edilson, o doutor do fumê. Bom, atenção você
do Crato, a gente fala da loja Glam Moda, que tem tudo em bolsas, bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras, assim como também bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A grande sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, do centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então, amanhã mesmo, amanhã pela manhã, dá um pulinho lá na loja Glam Moda e sinta-se em casa. Vamos em frente com o timaço da Vale FM, também no oferecimento da Churrascaria Mão de Vaca. É sensacional, hein? Pro seu final de semana, sextou, passa lá na Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família, além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Tem delivery 988657741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca, JF. Bom, daqui a pouco tem Delton Sá, direto lá da Cidade Maravilhosa, sua primeira participação. Lembrando que o timaço da Vale transmite amanhã Em Busca da Glória Eterna. Fluminense e Boca, decisão da Copa Libertadores da América. Um abraço para o Soares está escutando a gente também, o Soares da Guarda. Valeu, Soares, um abraço para você. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo, dá um pulinho lá na Dourados, venha nos conhecer e fazer um excelente negócio na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031, no Instagram @DouradoJoias com 2 S's no final. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral e é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Bom, a gente fala também do Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Faça sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Esse número é de WhatsApp. Hotel Abuarama, onde você, vai ficar muito bem hospedado. Conosco também no timaço da Vale FM, Centro Universitário Leão Sampaio. Vem aí, vestibular da Unileão. Estude na melhor, formando grandes profissionais. Unileão, sempre com você. A gente fala também da Churrascaria Mão de Vaca, que o Marco Valério já falou. A gente só complementa, que é o melhor churrasco da região do Cariri. Você já falou da Madeireira Beira Rio? Madeireira Beira Rio tem para você as melhores ofertas, tudo em madeiras para você, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas. E olha, vem aí o Black Friday da Madeireira Beira Rio, ofertas maravilhosas para você economizar de verdade na rodovia Juazeiro Barbalha. O delivery 99840-1976, Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Conosco também Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio 690, e o telefone da Ramagem é o 3571-3758. Bom, aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não, você conta com a Fox, a melhor equipe técnica da região do Cariri, uma linha completa aí para você adquirir. De repente você quer comprar um novo aparelho celular, tem o seu Redmi lá, tem smartphone, tem iPhone, a linha completa em aparelhos celulares aí. O Black Friday tá chegando e a Fox tem sempre as melhores ofertas para você. Fox do Crato, na Rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário, e tem uma loja aberta agora para você lá no Cariri Shopping. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. É só ligar e pedir. 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Abraço, meu amigo Alexandre. Não dá pra escutar agora não, Alexandre. Eu escuto já, tá bom?
O senhor já falou da Alfa Vidros Vidraçaria? Pois eu vou falar que na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você com cortinas de vidros, box espelhos esquadrias na Avenida Plácido Lateral do Castelo, 320. WhatsApp da Madeireira Beira Rio é o 998125851. Conosco também Casa Com, lá na Avenida Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Artigos para decoração, tintas, pisos, porcelanatos, material de construção, tudo isso na Casa Com. E conosco também Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Em Juazeiro são 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri. Novo Rio Chevrolet. Vou falar em Novo Rio, vamos pro Rio de Janeiro. Com ele, que vai trazer o seu primeiro boa noite, a sua participação. Ele que vai amanhã comandar a nossa grande jornada esportiva em busca da glória eterna. Boa noite para você, meu caro João Filho. Boa noite, Marco Valério. Um abraço para você que acompanha o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Ao desembarcarmos aqui no Rio de Janeiro, a nossa primeira missão, Marco Valério e João Filho, foi vir aqui na Fanzone. Afinal de contas, hoje é a última noite de Fanzone funcionando aqui na praia de Copacabana. Uma área que foi montada pela Conmebol, aliás, copiando, né, o que acontece com a FIFA nas Copas do Mundo, quando ela cria essas áreas, essas zonas de entretenimento, de venda de produtos oficiais, espaço para seus patrocinadores, para contar um pouquinho da história das competições. Aqui no Rio de Janeiro, a Conmebol resolveu criar a Fanzone e ela tem tido um grande sucesso. São 4 noites, essa é a última delas, de muita e de intensa movimentação de torcedores que passam por aqui para dar uma olhadinha em toda a estrutura que foi montada. Há uma tenda que conta um pouco da história de cada uma das competições, cada ano, os campeões delas, com réplicas das camisas que os clubes usavam na época das conquistas dos títulos, praça de alimentação, área de diversão da criançada, dos adultos também para bater bola, os patrocinadores oferecendo brindes àqueles que participam e interagem em seus estandes, e tem até DJ aqui, a galera cantando junto, quando eles tocam música que, enfim, lembra músicas das torcidas nas organizadas, eles fazem a festa. Muitos, mas muitos mesmo, predominantemente torcedores do Fluminense. Aqui e acolá você encontra a camisa do Boca Juniors, aqui e acolá uma camisa do Vasco da Gama, aqui e acolá a camisa do Botafogo, mas de fato quase todo o público presente são de torcedores do Fluminense que vem para cá para dar uma olhadinha. Inclusive houve um cuidado da segurança aqui no Rio de Janeiro, assim que a gente chegou, e a gente conversando com o pessoal aqui da parte da segurança, a Prefeitura do Rio deve montar alguns telões e está tentando impedir que haja o contato dos torcedores do Fluminense com os torcedores argentinos, já que aqui mesmo em Copacabana já foi palco de 2 noites, 2 dias de confusão entre brasileiros e argentinos. Aqui já tem uma turma de argentino aqui, ó, já estão lá para lá. Tu nome? Hernani. Hernani, chegasse quando? Cheguei dia 31. Confiante na vitória do Boca diante do clube? Cara, tá difícil. Tá difícil. Boca é Boca, mas o Flu é local, né? Então tá difícil. Conseguiu ingresso pro jogo ou vai ficar... Não, vou ficar fora, vou tentar ir no estádio, vou tentar arrumar ingresso, mas tá difícil. E tem alguma segunda opção para assistir o jogo? Não. Cara, tem... Estava dizendo aí que vai ter o... Mas sei lá, cara. Vou ver aqui, sei lá. Mas tá tranquila a estadia aqui no Brasil? Tá. Tem alguma aí... Tem umas brigas aí... Tem aí evento acontecendo, né? Mas tá tranquilo. E o clima aqui, como é que tá na Fanzone? Não, o clima do Fanzone tá muito bom. Muito tem tranquilo. Muita coisa aí pra ver, curtir. É muito bom. Se a gente não tá chegando bem. O Boca já chegou melhor a decisão do que dessa vez, né? Eu sei, possivelmente assim, eu acho que se o Fluminense pegar a Copa, esse é o ano, né? Esse é o ano. Mas o Boca também quer arrumar a Copa, então tá difícil. Um abraço, Hernandes. Valeu, pessoal. Viva pra você. Tá aí, Argentino Hernandes, aqui conversando com a gente. Tá aqui o pessoal do Fluminense, tem argentinos fazendo a festa aqui.
e claro, o restante é quase todo ele de brasileiros aqui em Copacabana para essa final que acontece amanhã no Rio de Janeiro. O Fluminense tendo o seu primeiro título, já o Boca Juniors tendo o 7º título. Se esse título vier para o Boca Juniors, vai igualar ao Independente, né, que já tem 7, né? Então seriam os 2 argentinos com o maior número de títulos da competição. O jogo amanhã é às 5 da tarde. Há uma preocupação muito grande aqui no Rio de Janeiro com a questão da segurança. Apesar de que é um feriadão, a cidade era para estar deserta, mas a estimativa das autoridades é que nós teremos no Brasil, no Rio de Janeiro amanhã, aproximadamente 60, 70 mil argentinos aqui no Rio de Janeiro, onde somente pouco mais de 20 mil vão ter acesso ao estádio. O restante vai ficar do lado de fora, tentando encontrar um local para acompanhar essa decisão da final da Libertadores. Aliás, arranjar local para essa decisão foi uma tarefa difícil. A Conmebol com extremas dificuldades para atender imprensa, para atender patrocinadores, realmente uma situação bem complicada, e ainda mais a própria Conmebol querendo impedir a colocação de telões pela cidade. O Fluminense tentou colocar telão nas Laranjeiras, não foi permitido, enfim, a Prefeitura do Rio tomou a iniciativa, vai colocar alguns telões, na Glória vai ter telão na Cidelândia, vai ter telão também lá próximo do campo do Vasco da Gama, para tentar fazer com que haja uma pulverização desses visitantes das torcidas para evitar confrontos nas ruas do Rio de Janeiro. Aliás, hoje, de novo, manifestações aqui do Rio de Janeiro, lá na Praça Seca, lá na Vila Valqueire, com um trânsito enorme no final da tarde aqui no Rio de Janeiro, atrapalhando inclusive a chegada das pessoas que saíam do aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, Marco Valério e João Filho? Tem um panorama aqui direto da Fanzone, aqui na praia de Copacabana, na véspera da final da Libertadores da América, que você vai acompanhar amanhã no Futebol Show do Timaço da Vale FM. E a gente quer agradecer a todos os nossos patrocinadores do Timaço, além daqueles que estão conosco nessa decisão, como é o Cariri da Sorte, que é nosso, é daqui, também dos produtos Ambev do Atacadão, Judebalas, da Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, de Sassafita, tudo para seus calçados, você encontra em Sassafitas, também lá da Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável com a gente também nessa empreitada, nessa caminhada dos postos 3R, combustível de qualidade para você, você já sabe, é nos postos 3R, do Diniz Supermercado, uma rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, no Diniz é super econômico, da Ares Motos, com a revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil também conosco, já falei também do Cariri da Sorte, né? Então são esses os nossos patrocinadores e Joartes Brindes personalizados para você na Joartes Brindes em sua manhã final da Libertadores. Valeu, Marco, valeu, João Filho. Valeu, Delton. Valeu, valendo. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, e amanhã o Delton Sá narrará este jogo entre Fluminense e Boca. Logo mais tem aqui os nossos palpites. Eu dei uma olhadinha aqui no nosso canal no YouTube, João Filho, algumas participações no nosso chat, e você também pode lá deixar a sua mensagem no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. O Cícero Pedro diz que vai torcer pelo Fluminense, a mesma coisa o Brito Júnior também vai estar na torcida pelo tricolor das Laranjeiras. E você que está nos ouvindo, participe no nosso chat, no nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial, e declare a sua torcida, Boca ou Fluminense. Bom, são 18h43 em Juazeiro, a hora sempre... Luiz Vilar. De Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. O Aloysio está com a gente, vai trazer o seu boa noite aqui no Timaço da Vale FM, com informações do Verdão do Cariri. Tudo bem, Vilar? Tudo bem, JF, graças a Deus. Boa noite pra você, boa noite pro Marco Valério e pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente chega pra encerrar a semana com os destaques do Icasa e começa destacando que 135 garotos se inscreveram para a avaliação de amanhã. É o menor número desde que o Icasa iniciou com essas avaliações, viu, Marco? Lá no mês de setembro. Foram 270 em outubro, 243 e agora para o mês de novembro apenas 135, mas não deixa de ser aí um bom número para a equipe do Icasa que faz essa avaliação amanhã, a terceira para as suas categorias de base. Agora é torcer para que esses garotos tenham
um brilhante futuro dentro da equipe do Icasa, possam auxiliar a equipe nas competições que vai participar na base, mas também, quem sabe, no profissionalismo. Afinal, o Icasa precisa ter uma base forte, uma base que chega aí para ajudar também o profissional a partir de fevereiro do ano que vem. Fazendo aqui um rápido resumo da semana, Marco e JF, o Icasa anunciou ontem, inclusive, a contratação do preparador físico Janderson Bessa, que esteve no clube no ano de 2015 e foi o quarto nome confirmado para a comissão técnica do Verdão. O primeiro deles foi o técnico, o Leandro Campos, depois veio o nome do Hélio Pinheiro, que é o auxiliar, na sequência o Walter Bahia, preparador de goleiros, e agora o Janderson Bessa, que é preparador físico. E o Icasa já promete para a semana que vem o anúncio dos primeiros nomes para o elenco, os primeiros jogadores que foram contratados para a Série B do ano que vem. Lembrando que quinta-feira, dia 9, acontece o Conselho Técnico da Série B e o Icasa estará representado pelo seu presidente, o Aloísio Gregório. A gente soube, JF, Marco, que o Icasa foi procurado pelo Cariri para que as equipes aqui da região pudessem se unir e levar até a federação algumas propostas, como, por exemplo, para que a federação pudesse arcar com algumas despesas e diminuísse aquelas que já existem da Arena Romeirão, para que assim os clubes do Cariri pudessem estar nessa Série B com um pouco mais de grana, né? Com um pouco mais aí de conforto para as viagens, enfim, caso a Federação Cearense topasse dar essa contribuição, seja aí na hospedagem ou com a arbitragem, enfim, os clubes iriam se unir para levar essa proposta. Vamos ver se vai dar certo, já que data não muda mais. A competição acontece em fevereiro. A fórmula de disputa também não vai ser alterada. Então, pelo menos nessa questão aí financeira, a federação poderia, né, dar um auxílio para os clubes do Cariri. Afinal, Icasa, Guarani e Cariri precisam bastante desse apoio também da Federação Cearense de Futebol. Mas enfim, com relação ao Verdão do Cariri, a equipe também vai em busca de patrocínios. O presidente Aloísio Gregório conversou conosco durante essa semana, destacando essa situação de correr atrás daqueles patrocinadores que já estavam com o clube em 2023 e outros que deixaram aí para o ano que vem, né? Que prometeram dar aquele apoio financeiro ao Verdão em 2024. Agora é torcer também para que essas situações sejam resolvidas e o Icasa venha forte, né? O torcedor quer ver o Verdão na Série A, mas para isso tem um longo caminho até fevereiro e, claro, logo após na competição também, que é a Série B estadual, Marco e JF. É isso, Aloísio Vilar trazendo informações atualizadas do Verdão do Cariri, o torcedor na maior expectativa para a chegada de 2024, Marco, tomara que seja bem diferente do que foi esse ano de 2023. E as próximas semanas serão importantíssimas para o Icasa, que já começa a monitorar a contratação de jogadores, já tem definição da comissão técnica, já tem data para iniciar os trabalhos. É só esperar que as coisas possam acontecer positivamente no lado financeiro, como você falou agora há pouco, Aloísio, que o Icasa realmente consiga o apoio, o recurso necessário de seus patrocinadores para poder montar um elenco bem competitivo. É verdade, Marco, é sempre aquele calcanhar de Aquiles, né, quando falamos em dinheiro no Icasa. Porém, pelo que a gente está observando aí na montagem dessa comissão técnica, o Icasa não está sendo econômico, não, venhamos e convenhamos, né? Traz o Leandro Campos, traz aí um preparador como o Janderson Bessa, traz também o Walter Bahia, o Hélio Pinheiro, enfim, a equipe não está poupando esforço na comissão técnica. Então o torcedor espera que, com relação ao elenco, a diretoria também não poupe esforços, né? Traga aquilo que tem de melhor no mercado, claro, dentro da realidade da nossa região, dentro da realidade que vive o Icasa. Valeu, obrigado, Aloísio Vilar, pelas informações. Só pra fechar, vai dar Boca ou vai dar Fluminense? Fluminense, estou apostando no Flu e vou torcer por ele. Tá certo, valeu, Aloísio, até segunda, hein? Até, ótimo final de semana a todos, a gente volta a se falar na segunda-feira. Com toda certeza. Intervalo comercial já, Anderson Luiz e ainda Kilmer de Campos. Vale FM.
a glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo Timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento: Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas, tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Jurebalas e produtos Andev, feitos com amor. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Conosco no
Timaço da Vale FM, Jumar Solados, produzindo os mais diversos modelos e solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Jumar Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 99855-4193. De quem é que a gente fala agora, JF? Vamos falar do Guarani de Juazeiro do Norte. O Leão do Mercado é destaque aqui no Timaço da Vale FM. Venha pra esse de cá. Venha pra cá. Sente aí, por favor. Chegou Antso Luiz do Nascimento. Cadê a vinheta dele? Rapaz, eu esqueci da Dia Luiz, rapaz. Enquanto você procura aí, deixa eu mandar aqui um grande abraço pro meu amigo Zé de Bia. Alô, Zé de Bia. Lá do sítio Junco, o homem do mel mais puro do Cariri, e ele é torcedor do Fluminense, tá na torcida pelo tricolor carioca amanhã, na grande decisão da Libertadores. Alô, Zé de Bia e toda a sua família, um grande abraço. Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz! Mas não é todo repórter de rádio brasileira que tem uma vinheta como essa. Doido. Meu amigo, eu vou te contar um negócio, viu? Gostou? Boa noite pra você, João Filho. Será que você gostou, hein? Zé, responda aí se você gostou, Zé. Zé não tem uma vinheta dessa. Zé, você não tem uma vinheta dessa não, Zé. Tem não. Zé não tem uma vinheta dessa. Você não tem, Zé. Mas o rapaz aqui tem. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite. Ficou encabulado. Boa noite a todos do Vale Esportes. Falar do Leão do Mercado, porque o Leão do rapaz tímido, né? Leão do Mercado tá vivendo esse momento conturbado nos seus bastidores, e o Zé Ivan deve ter uma reunião muito importante hoje lá em João Pessoa com o doutor Imad Lima, também já para decidir de fato o que irá fazer do futuro, se vai ficar mesmo à frente do Guarani ou então se vai renunciar à presidência da executiva do Guarani. A verdade é que o Breno hoje, durante todo o dia, teve reunido com muitos abnegados, procurou todos os abnegados para poder conversar, e ficou marcada uma reunião para a próxima segunda-feira, com a chegada do Zé Ivan, para aí, quem sabe, João Filho, conseguir apagar de vez esse incêndio, apagar esse fogo de vez dentro do Guarani, para aí continuar o trabalho que já vinha sendo feito. Hoje o Breno vai estar, daqui a pouquinho, às 19 horas, na reunião da Liege, do Sub-20. O Guarani vai participar do Sub-20 da Liege, e para montar esse time Sub-20 precisa de fato da diretoria bem organizada. Então, o primeiro passo é de fato o Breno participar dessa reunião e na próxima segunda-feira definir como é que fica a questão da diretoria, se o Zé Ivan fica, se vai ter outro nome, como é que fica todas essas situações nessa reunião que vai definir de fato o futuro do Guarani para a próxima temporada. E seria bom, Anderson, que houvesse um consenso, um bom entendimento para que o Zé Ivan permanecesse, porque ele me pareceu assim uma pessoa bem sensata e que está disposto a fazer um trabalho sério em prol do Guarani. Agora, é aquela coisa, e o dirigente do Guarani, ou os abnegados, né? É impressionante como o Guarani tem esse termo, né? Abnegado. O cidadão que não é da diretoria, mas está próximo, procurando ajudar. Não abandonem o presidente do clube. Seja o Zé Ivan, tomara que ele permaneça, mas caso ele não fique, quem assumiu o Guarani, que possa ter o apoio, possa ter a colaboração de todos. Eu conversei com o Zé Ivan, inclusive fora do ar, e percebi que ele ficou muito chateado, porque em reuniões internas do Guarani, muitos se apresentaram para apoiar, para ajudar, e no momento de primeira necessidade ele viu-se praticamente só. Tanto é que ele citou nomes importantes que estão ao lado dele, como o Val, da pizzaria, o próprio doutor Breno, que tem feito um trabalho importante, mas ele sentiu-se só. Então é necessário que haja o apoio. Olha, fica difícil você administrar um time de futebol sem recursos como é o Guarani. E quando você fica praticamente sozinho, então o que sempre demonstrou a força do Guarani foi a união dos seus dirigentes. Então é importante que isso aconteça. Tomara que o Zé Ivan permaneça, ele que não renunciou, né? Falou que ia sair apenas verbalmente, ainda não consolidou oficialmente. Espero que ele permaneça, mas que caso não permaneça, que outro que venha assumir o clube possa contar
com o apoio da diretoria. De fato, essa reunião vai acontecer para definir como é que vai ficar esse futuro para a próxima temporada do Rubro Negro Juazeirense. Então, novidades teremos no início da próxima semana. Na próxima segunda-feira, só não sei ainda o horário, que vai depender muito da hora que o Zé vão chegar a Juazeiro do Norte. Mas tudo indica que essa reunião irá acontecer à noite. Ô Anderson, e a gente sabia que havia um entendimento muito bom do Zé Ivan para trazer o Severo para ser o diretor de futebol do Guarani, o manager do Guarani. E aí, como é que fica agora com essa situação do Zé Ivan, que pode deixar a presidência? Fica de stand-by a vinda do Severo? Como o Zé Ivan já destacou, e o Breno também destacou muito bem ontem aqui dentro do Vale Esportes, hoje o Guarani vive um grupo que comanda o futebol do Leão do Mercado, não só a diretoria executiva, como também o conselho. Então todas as ações do Zé Ivan eram discutidas entre esse grupo. Então a intenção mesmo do grupo é que o Severo assumisse essa função de diretor de futebol. Até então segue o mesmo rumo. Todas as situações que o Zé Ivan conversou e que foi acordadas pelo Zé Ivan continuam na mesma situação, continuam do mesmo jeito. A diferença é que a principal discussão da segunda-feira será se o Zé Ivan continua à frente do projeto ou se vão atrás de outro nome. Ou se o Val da Pizza ficar à frente do projeto, ou então se vai ter uma nova eleição, se todo mundo, que existe essa possibilidade, é bom que se diga, renuncia o cargo, porque um dos acordos para que o Zé Ivan assumisse esse time é que se ele renunciasse, todos iriam renunciar. Então isso ainda está posto à mesa, eu posso até dizer assim, posto à mesa, há essa possibilidade de acontecer isso na próxima segunda-feira nessa reunião. São várias possibilidades que podem acontecer. Agora, por enquanto, até a próxima segunda-feira, o rumo segue o mesmo, a caminhada é a mesma do Zé Ivan, porque o grupo em si toma as decisões, todo mundo junto e em conversa. Independente do Zé Ivan ficar à frente ou não do projeto, como presidente, ele ainda irá continuar ajudando os meninos, o Breno, o Val. A discussão principal é que a intenção é que ele continue como cabeça desse projeto do Guarani para a próxima temporada. Valeu, Anderson. Obrigado pela participação, hein? Valeu. Vamos ao Kilber? Valeu. Super Los? Já tá no ponto pra falar. Deixa eu só trazer aqui a informação do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Prepare-se para os principais concursos: BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal, Polícia Militar, Caixa e muitos outros concursos. Prepare-se com a melhor equipe. esccursos.com.br ou na sede do ESC, na Avenida Padre Cícero 2450. Preparação aí para vestibulares, Enem, enfim, tudo isso no ESC. Informações 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos, JF. Ó, quem tá com a gente agora é Kilber de Campos, contato direto com a capital do estado. Grande abraço, boa noite pra você, Kilber. Um abraço, meu querido João Filho, grande Marco Valério. Hoje eu tive a oportunidade de me encontrar com Delton Sá aqui em Fortaleza. E tem uma notícia, viu, Marco Valério? Los Pedes foi com Delton Sá, viu? Rapaz, eu soube que Los Pedes esteve aí, ou está, ainda não sei. Não, já foi, foi pro Rio. Se ele tá em Fortaleza, Kilmer. Tá não. Foi pro Rio de Janeiro. Los Pedes embarcou, foi pro Rio de Janeiro, pedi que ele ficasse mais uns dias aqui, mas ele preferiu ir para o Rio. Mas sendo uruguaio, ele torcerá pelo Fluminense ou pelo Boca? Eu acho que ele vai de Boca, viu? Eu acho que Los Pedes vai de Boca Juniors. É que o Boca eliminou o Nacional, né? Nas oitavas. Mas eu acho que ele vai de Boca. Eu acho que ele vai de Boca. Aliás, você falou em torcida do Flamengo, eu não acredito que o torcedor do Flamengo vai torcer Fluminense. Também não. Eu não acredito. Também não. Eu não acredito que Vascaíno vá torcer pelo Fluminense. Também não. Quem vai torcer pelo Fluminense é que nem torce Flamengo, nem Vasco, nem Botafogo, né? Quem é neutro, né? Quem é neutro, pois é. Aí vai torcer Fluminense. Mas eu acho que encontrar um vascaíno para vestir, para torcer, para pegar a bandeira do Fluminense, tem Zé, viu, Marco Valério? É verdade. Falando em Mengão, o Mengão do Boi da Rifa, o Mengão do nosso amigo Demóstenes, joga amanhã aqui, amanhã não, depois de amanhã. Domingo, contra o Fortaleza, e para este jogo, 47 mil torcedores já foram confirmados. A gente fala assim porque nem todo ingresso foi vendido. Alguns foram adquiridos via sócio torcedor.
será a primeira aparição do atacante Marinho depois que ele saiu do Flamengo. O Marinho, que saiu naquela situação conturbada do Flamengo, veio para vestir a camisa do Fortaleza, e domingo teremos o encontro do Marinho, agora do Fortaleza, contra o ex-clube dele, o Flamengo, jogo das 4 da tarde. O time do Fortaleza que terá uma defesa reforçada, já que alguns titulares voltam, inclusive Emanuel Brites, o argentino, que perdeu um pênalti lá no jogo de Maldonado na grande final da Sul-Americana. Agora, amanhã tem o Vozão, né? O Ceará joga em Ribeirão Preto, que é um absurdo esse jogo. Eu já falei antes, como é que você põe um jogo de Brasileirão Série B no mesmo horário da Libertadores de América? Quando a bola rolar no Maracanã, estará rolando também no estádio Santa Cruz. E o árbitro recifense terá como assistentes Carla Renata Cavalcante de Santana e Humberto Martins da Silva, todos de Pernambuco. O árbitro central para o jogo do jogo do Ceará será o Paulo Belense. Ele apitará o jogo entre Botafogo de Ribeirão e Ceará. O Ceará que nunca perdeu na história para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Vozão que não terá amanhã nem o atacante Saulo e nem o atacante Barleta, jogador que veio do Corinthians e tem feito um grande campeonato com a camisa alvinegra. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou agora à tarde os primeiros passos do Ferroviário na temporada 24. Ferroviário que disputa a pré-Copa do Nordeste, que vale vaga na Copa de Grupos. A estreia do Ferroviário acontece dia 7 de janeiro. O adversário não está definido, mas surgiu um boato aqui na capital cearense que o Ferroviário jogaria o primeiro mata-mata contra o Asa de Arapiraca e, se passar, o segundo mata-mata contra Confiança de Aracaju ou o enjoado time do Retrô, lá de Pernambuco. Então, o primeiro passo do Ferroviário será dia 7 de janeiro, o segundo jogo dia 14, os 2 primeiros jogos do Ferroviário na temporada 24. Agora, só um detalhe interessante, não tem nada a ver com o estado do Ceará, mas lá no Campinense Clube da nossa Paraíba querida e vizinho ao nosso Ceará, o Campinense fez uma eleição para presidente, só que o candidato que ganhou, o candidato que perdeu impugnou, e está uma confusão danada. E os 2 candidatos, o que ganhou e o que perdeu, os 2 já têm treinadores contratados. Um contratou o Diá e o outro treinador contratou o Marcelo Vilar. Mas por enquanto a eleição no Campinense está subjúdice até que a justiça resolva esse rolo. Eu fico aqui pensando, viu, Marco? Era mais fácil os 2 presidentes se juntarem, compor uma diretoria só para o bem da Raposa, para o bem do Campinense. Aí fica essa briga, esse rabo de gato que nem se entende, o Campinense atolado na 4ª divisão. Mas tem cara que não se entende não, viu? Tem gente que não se entende. Mas você sendo presidente do Campinense, você contrataria Marcelo Vilar ou Francisco Diá? Francisco Diá. Os 2. Mas, não, os 2 são bons treinadores. Mas não sei, mas quem seria o seu treinador? Diá, o Diá. O Diá seria o seu treinador? O Diá é um grande treinador. O Marcelo Vilar também foi campeão pelo Ferroviário em 2018, né? Um dos grandes treinadores. Aí fica difícil, né? Esperar que resolva essa história. Esse mesmo fato está acontecendo no Clube do Remo. Teve eleição essa semana, a eleição está subjúdice, porque o presidente que perdeu a eleição acusa o presidente que deu a eleição que até as empregadas do Clube do Remo votaram na eleição e não poderiam votar. Aquele pessoal que trabalha na jardinagem, na cozinha do Clube do Remo. Ou seja, uma verdadeira esculhambação. É aquela história. O cara que está dentro, o que ficou de fora está torcendo que o que esteja dentro, ou que está dentro, se lasque, né, na presidência de um clube de futebol. Tá bom então. Deixa aqui para os palpites, Marco? Vamos sim. O senhor fica, senhor Kilberi Campos? Fico. Depois desse encontro com o Delton Sá, fiquei animado com o Fluminense. Mande um abraço para Tony Souza. Tony Souza disse que vai torcer Fluminense amanhã, viu? Mas Tony Souza não é vascaíno? Mas ele disse que detesta clube argentino. E é. Eu vi Vossa Senhoria se pronunciando no início do programa
eu discordo veementemente do que você falou. É o direito que ele assiste. E o programa é democrático. Aqui é democracia, é o direito que ele assiste. Ó, aqui no nosso canal no YouTube, viu, Kilmer? O Cícero Pedro diz, vou torcer pelo Fluminense. Marcelo Balbino, eu também, ou seja, Fluminense. Joel Alencar, sou fã de vocês, vou de Flu. Maria Lúcia, vou torcer pelo Boca Juniors. Sou flamenguista e o Boca será campeão. Cláudia, boa noite, Marco, Valério e João Filho, vou torcer para o Boca, 3-0. Maria Vera colocou Essa tá animada, viu? 3-0. Valfrido também, um abraço para o Cícero Lima. Esses não colocaram para quem eles vão torcer, mas a pequena maioria aqui é a favor do Fluminense. Mas você tem razão. Por exemplo, meu amigo Boi da Rifa disse que vai torcer pro Boca. Vamos saber de Bibi aqui. Bibi, senta aí. Meu amigo Alexandre, lá da cidade do Crato, disse que vai torcer. Bibi. Disse que vai torcer pro Boca também. Não vou responder sua pergunta, não, viu, Alexandre? Vou responder, não. Um abraço pra Bibi, você é Vasco, né? Vascaíno. Aí você vai torcer pro Fluminense ou pro Boca? Boca Júnior. Rapaz, Bibi, rapaz, até tu, macho. Até porque, Marco, muita gente tá me fazendo essa mesma pergunta, igual o Fortaleza. O Fluminense, ele é rival do Vasco, igual o Flamengo. Agora, ó, veja bem, é assim, ó, pessoal. Se fosse o Botafogo, aí sim, aí eu ia torcer o Botafogo. Mas como é o Fluminense, aí eu vou não dá torcer. pra entender, quer dizer que sua rixa é com o Fluminense, é assim? Marco, é a rivalidade, sabe? Mas tem essa rivalidade toda, Vasco e Fluminense? Eu, sinceramente. Com certeza, Marco. Com certeza. Tá certo. Kilmer? Oi, tô ouvindo, Bibi. Kilmer, é a rivalidade, você. É a rivalidade. E eu digo o seguinte, Se Bibi muito e Marco decidido, Valério. foi Campeonato Carioca, né? Competições nacionais, Não, que o Fluminense nunca decidiram, não. Discordo. 1984. São Paulino. 94, desculpa. 84. 84, perdão. O ano que eu nasci. É porque assim, ó, o Fluminense, pelo menos que eu, na realidade, quer que o Vasco caia pra Série B. Aí eu quero que eu tenha mil motivos, sei lá, pra torcer Boca Juniors, ou não? Você tem 1000 motivos? Milhões. Milhões? Muito bem. Tá bom, vamos Bibi, seus alunos. Tem um detalhe, viu, Marco? Tem um detalhe, Marco. A rivalidade, que essa história de torcer contra, semana passada, eu acho que 70% ou 80% dos alvinegros estavam torcendo pela LDU. 10%, 20% no máximo. Torcedores estavam torcendo pelo Fortaleza, mas a maioria torcendo pela LDU. E aquela história, no Rio amanhã, com certeza vascaínos, flamenguistas e botafoguenses, torcendo pro Boca, viu, João Filho? Eu discordo veementemente. Você é Fluminense e quer que o pessoal torça pelo Fluminense. Não sou Fluminense, não. Não torço Fluminense, não. Eu tenho uma simpatia pelo clube, pelo fato do meu pai ter sido um torcedor fervoroso do Fluminense, mas eu não torço Fluminense. Mas eu espero, sinceramente, que o Fluminense seja campeão da Libertadores da América amanhã. Pois vamos ouvir o alô do Bibi, depois a gente passa aqui os nossos placares. Vamos lá, Rocha, Bibi. Racha do Paulo, Bibi. Amanhã tem ou não? Tem, Marco. O Racha de Paulo vai ter amanhã. Vai começar mais cedo, né? Por causa do jogo, né? Eles estão querendo começar 4 horas, sabe?